Fala galera! Bom pessoal, a aula de hoje é sobre distância entre dois pontos, né? Então, dados dois pontos A, onde esses pontos estarão o quê? No plano cartesiano, ou seja, no sistema cartesiano, tá? Então, sempre um ponto, né, lá no sistema cartesiano, ele é representado por coordenadas, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele tem a coordenada no eixo x e a coordenada no eixo y. Então, olha só, dados dois pontos A, aí o A vai ter a coordenada x dele, ou seja, a gente chama de x de A, e a coordenada y. A coordenada y nós chamamos de y de A. E também, né, vamos considerar aqui o segundo ponto, que é o nosso ponto B. Então, ele vai ter a coordenada x de B e y de B, tá? Então, ó, dados dois pontos A e B, né, onde eles terão as suas coordenadas, pontos distintos. O que significa esses dois pontos serem distintos? É que eles não estão um em cima do outro, eles estão o quê? Separados. Tá bom? Para calcularmos a distância entre os dois pontos A e B, nós temos três situações. A primeira situação é essa daqui, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B, segmento paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo das abscissas é o eixo X, tá? Então tem um ponto aqui, ó, A e B, onde eu ligo os dois aqui, ele vai ser um segmento paralelo ao eixo X, tá vendo? Então, quando acontece isso, basta eu analisar a distância daqui até aqui, ó, né? Eu analiso essa distância aqui, eu sei a distância do ponto A até o ponto B. Então, se os dois pontos, né, eu ligo os dois pontos aqui, ó, vou criar um segmento aqui, ó, de A a B. Se esse meu segmento for paralelo ao eixo X, basta eu analisar a distância aqui, ó, do X do B até o X do A, eu faço X de B menos X de A, eu vou encontrar o quê? A distância entre esses dois pontos aí, tá bom? Por que a gente colocou em módulo? Porque a gente não trabalha com cálculo de distâncias negativas, né? Você não vai falar, a distância de um ponto a outro é menos 5, não. Então, independente se o seu resultado der positivo ou negativo, a distância vai ser essa, tá? Ah, mas eu tô andando negativo. Não importa, eu tô calculando distância. Se a distância for aqui, ó, do menos 2 até o menos 5 aqui, vai dar quanto? Vai dar a distância 3, tá? Então, a gente coloca em módulo para quê? Para o seu resultado sempre dar positivo, tá bom? Então, quando dois pontos estão paralelos ao eixo X, basta você olhar o X do ponto A, o X do ponto B e fazer uma subtração dos dois pontos aí, seja X do B menos X do A, seja X do A menos X do B, vai dar, a diferença é que vai dar resultado positivo, o mesmo resultado positivo e o mesmo resultado negativo, se você inverter. Mas isso não importa, está dentro em módulo, então significa que a distância é a distância desses dois pontos aqui. Beleza? A segunda situação é quando você tem os dois pontos aqui ligando, formam um segmento paralelo ao eixo Y. É a mesma ideia. Então, vou pegar aqui, ó, o Y do ponto C, o Y do ponto D, né? Essa distância aqui será a distância entre os dois pontos, tá? Então, a distância de A a B do ponto... Na verdade, aqui não é de A a B, não, né? Do ponto C a D, né? Aqui, ó. Distância do ponto C até o ponto D, né? É o quê? É o Y do ponto D menos o y do ponto C, eu vou encontrar a distância, tá? Ou você poderia fazer também, ó, y do ponto C menos o y do ponto D, tá bom? Aí daria negativo, mas não importa, tá dentro do módulo, vai ficar o quê? Positivo. Qualquer coisa, qualquer operação, qualquer número que esteja em módulo, dentro do módulo, ele vai ficar o quê? Positivo. Agora, a terceira situação e a mais importante, tá? Olha aqui, terceira situação, e mais importante é quando nós temos o quê? Um segmento oblíquo aos dois eixos, tá? Oblíquo. O que quer dizer oblíquo? É que ele vai interceptar formando um ângulo diferente de 90 graus. Tá? Então ele vai interceptar, por exemplo, aqui ó, o eixo Y, formando um ângulo de 90 graus com o eixo, tá? E ele pode também interceptar o eixo X, formando um ângulo diferente de 90 graus com o eixo X, tá? Então aqui, ó, aqui agora está inclinado. Então olha só, se eu pegar essa distância daqui até aqui, ó, certo? Vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja 5. Então a distância de 2 até 5 é 3. Mas esse segmento aqui, ó, de A até B está inclinado. Então ele não vai dar igual a 3. Ele vai dar um valor maior do que 3. Porque ele tá, ó, daqui do A até o B, eu tenho a distância, a medida 3, não é um exemplo. Se fosse 5 e 3, 5 e 2, né? Só como exemplo. Mas esse aqui de A a B está inclinado. Então eu tenho o quê? É como se eu tivesse a hipotenusa, né? De um triângulo aqui, ó. Formasse um triângulo aqui, eu tenho esse cateto aqui, é uma medida. A hipotenusa vai ser um valor maior, tá? Então o que interessa pra gente é as distâncias que estão inclinadas, não estão na horizontal e nem na vertical, que formam um segmento, na verdade, inclinado, né, oblíquo, tá? Então aqui, ó, esses dois pontos aqui formam um segmento, liguei os dois, formou um segmento completamente na vertical, né?
E esses dois aqui formou um segmento completamente na horizontal. A gente não vai deparar com questões dessa maneira, vamos deparar com questões assim, ó, onde, né, os pontos vão ligar e formar um segmento oblíquo, tá? Inclinado, tá bom? Então, assim, para mim calcular essa medida aqui, ó, olha só, a ideia é essa, ó, eu vou calcular essa distância aqui, né, essa medida aqui, que é a coordenada, né, e vou pegar aqui, ó, continuar aqui e vou pegar essa distância aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui a coordenada aqui do B e do A, eu tenho a distância aqui, ó, na vertical e tem essa distância na horizontal. O que eu posso aplicar aqui? Isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Então, olha só, vamos aqui, ó. Então, nós podemos aplicar o quê? Teorema de Pitágoras, tá? Para calcularmos a distância entre os pontos A e B, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo ABC. Então, tem o triângulo aqui, ó, A, B e C, certo? Então, apenas utilizando o Teorema de Pitágoras, nós vamos trabalhar com o cálculo de distância de dois pontos dentro do plano, tá? Dentro do sistema cartesiano. Olha só, o ponto A e o ponto B estão inclinados, tá? Aí eu tenho aqui, ó, x de A, x de B, melhor, x de A e y de A. Aqui, ó, x de A, y de A. Aqui eu tenho, ó, x de B e y de B. Se eu prolongar aqui, ó, e chegar até esse ponto aqui, eu formo o quê? Um triângulo retângulo, ó, ângulo reto aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho um segundo cateto e aqui em cima eu tenho a hipotenusa, tá? Então a distância será a nossa hipotenusa. Então como que eu consigo encontrar essa medida aqui? Essa medida aqui vai ser o quê? X do B menos x do A. Eu encontro essa medida, tá? Porque é o seguinte, ó, vamos supor que aqui seja 5 e aqui seja 2, e aqui é 0, né? Aí você fala assim, ah, mas daqui chegou no 5, então quer dizer que a medida aqui é 5. Não, depende de onde começou. Se tivesse começado do 0 até chegar aqui, a distância seria 5, mas começou da onde? Começou do 2, então 5 menos 2 é igual a 3. Da mesma forma aqui, ó, vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja 4. Aí você fala, ah, mas o ponto B está no 4, então quer dizer que a medida aqui toda vale 4. Não, porque eu preciso do quê? Do triângulo aqui, ó, eu preciso dessa medida do triângulo e eu preciso dessa medida aqui do triângulo, tá? Ou seja, aqui é 4 e aqui é 2, né? Então como que eu vou descobrir a distância? Pego um valor maior menos o menor, vai dar quanto? 4 menos 2, 2. Então a medida aqui seria 2, né? E essa daqui, de acordo com os valores que eu adotei, seria 3, tá? Então por isso que a gente calcula a medida assim, ó, do eixo X. Vai ser X do ponto B aqui, desse ponto aqui, menos o X, ou seja, o X do ponto B menos o X do ponto A. E aqui, ó, esse outro cateto seria o quê? Seria, ó, o Y do ponto B menos o Y do ponto A, que eu tenho essa medida aqui, ó, essa distância aqui. E aqui, ó, o X do A e X do B, eu tenho a distância aqui embaixo, ou seja, os dois catetos, tá bom? Então, olha só, distância de A até C é o X do B menos o X do A, tá aqui, ó, distância de A até o ponto, esse Czinho aqui, ó, mas não, na verdade, isso aqui, esse A até o C representa o quê? Um cateto do triângulo, tá? É o quê? X do C menos X do A, né? Aqui, ó, X do C menos X do A, tá bom? E aqui a distância de B até C, tá vendo? Essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser Y do B menos, cadê aqui, ó? Y do B menos o Y de A, certinho? Na verdade é que nós estamos trabalhando com A, né? Então por isso que eu coloquei aqui, ó, C até A, né? Então aqui, ó, distância de C até A, né? Vai ser o quê? Na verdade é Y do B mesmo, né? X do B, que aqui, ó, daqui, ó, do B aqui, o C aqui na verdade é o do B mesmo, né? Então aqui, ó, voltar aqui ao que estava antes, né? Porque C aqui não importa pra gente, o que importa é o ponto A e o ponto B. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, como eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular essa distância aqui? Então, vamos lá. Então, ó, a distância de A até o B, né, que o exercício vai pedir para você calcular, é a hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó, distância de A a B ao quadrado é igual. Aí você faz, ó, x de B menos x, ou melhor, para baixo aqui, né? X de B menos x de A. Eu posso fazer x de A menos x de B? Pode, sabe por quê? Porque isso aqui está dentro do parênteses e vai ficar elevado a 2. O número positivo é elevado a 2, ele continua positivo. Se tem um número negativo ele é elevado a 2, ele vai transformar o quê? Em positivo, tá? Então, tanto faz você fazer x de B menos x de A ou x de A menos x de B, vai dar o mesmo resultado aqui, porque está elevado a 2, tá bom? Mais o outro cateto. Quem que é o outro cateto? Esse aqui, ó. Y de B menos Y de A, tá aqui, ó. Você pode fazer também se você quiser. Y de A menos Y de B elevado ao quadrado. Pronto, pessoal. Essa é a nossa fórmula. Teorema de Pitágoras. Em alguns exercícios, algumas questões que você deparar com ela, eles podem acontecer da sua fórmula estar assim, ó, tá? Então você pode deparar com a fórmula assim ou assim. Por que que tem essa raiz aqui? É porque aqui, ó, esse 2 aqui é o expoente da distância, não é? De A até o ponto A até o ponto B, se você pegar isso aqui e jogar para o outro lado, você vai isolar a sua distância. Então, quando eu tenho aqui, ó, um expoente, jogo para o outro lado da igualdade, vira a raiz. Então, vai ficar tudo do outro lado dentro da raiz, tá vendo? Pronto, então você pode utilizar a fórmula assim
certo? Ou assim, do jeito que for mais conveniente para você, de acordo com a sua questão, tá bom? Eu vou trabalhar com vocês aqui exercícios resolvidos, onde eu vou trabalhar a fórmula desse jeito aqui e também desse outro jeito aqui. Vamos lá. Podemos observar que x de a menos x de b ao quadrado é igual a x de a menos xb. Tá aqui, tá vendo? Ó, x de a de b menos x de a é igual a x de a menos x de b. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, esse valor aqui ou esse daqui, esse aqui vai dar positivo. Aí esse aqui vai dar o mesmo valor, só que negativo. Mas quando eu elevar ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar a mesma variação elevada a 2, tá? A variação de x elevada a 2. Aqui, y de b menos y de a ao quadrado. Y de a menos y de b ao quadrado é a mesma coisa. Por quê? Porque vai dar a mesma variação de y elevado a 2. Tá bom? Então, ó, distância de A e B é a variação, né? Ou seja, delta x quer dizer variação no eixo x ao quadrado mais a variação no eixo y ao quadrado. Por que variação? Porque ele começa de um ponto e vai até o outro. Então, precisa saber a variação. Como que eu descubro essa variação? Subtraindo o maior menos o menor. Aqui, saiu daqui e veio até aqui. Variou. Da onde? Daqui até aqui. Então, como que eu descubro essa variação aqui? O ponto maior aqui em x menos o ponto menor em x. Pronto, pessoal. Então, agora vamos para os nossos exemplos, tá? Olha só, primeiro exemplo, exemplo 1. Dados os pontos A, coordenada 2 e menos 3, e o ponto B, coordenada 4 e 5. Determine a distância entre eles, ou seja, a distância do ponto A até o ponto B, tá bom? Aqui hoje eu vou usar a minha fórmula já dentro da raiz, tá? Olha só, x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y do ponto A ao quadrado. Quanto que vale o x de A? Aqui, ó, aliás, aqui primeiro aqui, ele tá mostrando x de B, né? X de B, tá aqui, ó, 4, né? Menos o x de A. Quem que é o x de A? Aqui, ó, x do ponto A, y do ponto A. X do ponto B, y do ponto B. Cuidado, viu? Não é pegar esse aqui e menos esse aqui, não. É o x do ponto B menos o x do ponto A. Vai ficar o quê? Ó, 4 menos 2, tá? 4 menos 2 ao quadrado mais 5, y do B, 5, y do A, menos 3, ó. 5 menos, ou seja, y do B, 5 menos o y do A. Quem que é o y do A? Menos 3. Só que na minha fórmula eu tenho um menos, então vai ficar assim, ó, 5 menos o menos 3, certo? Ó, aí eu tenho um menos de dentro com menos de fora, vai ficar positivo. Então aqui fica 5 mais 8, tá? Então vai ficar, ó, 4 menos 2, 2 ao quadrado. 5 mais 3, 8 ao quadrado. Agora eu resolvo, ó, 2 ao quadrado é 4, 8 ao quadrado é 64. Portanto, 4 mais 64 é 68, tá? Então, distância de AB é raiz de 68. Só que a raiz de 68 dá pra gente simplificar ela. Então, quando der pra simplificar, você simplifica. Se não der, você não precisa simplificar, tá bom? Só simplifica quando for possível, tá? Então, simplificando a minha raiz de 68 vai dar igual a raiz quadrada. Melhor, vai dar igual a 2 vezes raiz quadrada de 17. Então, a distância do ponto A até o ponto B é 2 raiz de 17. Vamos lá, próximo exemplo. Exemplo 2. Aqui, ele me deu 2 pontos e as suas coordenadas, tá? Aí ele pediu para calcular o quê? A distância. Nesse exemplo aqui, ele vai me dar a distância e vai pedir para eu calcular uma coordenada. Olha só. Achar o ponto P, tá bom? Achar o ponto P no eixo das abscissas. Olha só, ele falou que o ponto P está no eixo das abscissas. Se ele me informou isso, não precisa me falar a coordenada dele. Por quê? Porque um ponto estando no eixo das abscissas, olha só, o ponto P pertence ao eixo das abscissas, significa que ele vai ter um valor no eixo X, mas o Y dele é igual a 0. Eu sei, a única afirmação que eu tenho aqui, ó, certa em relação a isso, é que o meu eixo Y vale 0. E o meu eixo, o ponto aqui, a coordenada X desse ponto, eu vou descobrir ela. Tá? Então a finalidade é essa, ó, achar o ponto P do eixo das abscissas que dista. O que é dista? O que é distar de alguma coisa? É estar distante, tá? Então ele diz o seguinte, ó, esse ponto P está distante 2 raiz de 5 do ponto A. Quem que é o ponto A? Esse ponto aqui, ó. Então vamos lá. O P pertence ao eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo X, tá? Ele vale quanto? Ele vale X, né? Na coordenada X é X, ele não falou quanto, mas no eixo Y ele vale 0, tá? Agora, o ponto A é 3 e 4. A distância do ponto A até o ponto P é 2 raiz de 5. Então, vou aqui, ó. Distância do ponto A até o ponto P ao quadrado é igual a x de P menos x de A ao quadrado mais y de P menos y de A ao quadrado. Vamos lá. Distância de A a P, tá aqui, ó. 2 raiz de 5 ao quadrado, tá bom? Todas as vezes que você o exercício der para você a distância, né, e pedir para você calcular alguma coordenada, é mais fácil você trabalhar o quê? Com o quadrado aqui, ó, tá? Em vez de trabalhar a forma aqui dentro da raiz, tá? Você vai entender por quê. Porque se você trabalhar a forma dentro da raiz, aí você vai ter que elevar os dois lados ao quadrado, vai só aumentando o seu cálculo. Mas vamos continuar aqui. Aí eu tenho, ó, x do ponto P vale x.
o x do ponto A é 3, então vai ficar x menos 3 ao quadrado, mais y do ponto P é 0, então 0, menos y do ponto A é igual a 4, então vai ficar assim, ó, x menos 3 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado. X menos 3 ao quadrado, eu vou resolver aqui primeiro, ó, 0 menos 4 ao quadrado tá aqui, ó, menos 4, né, ao quadrado. Aqui, galera, eu tenho, ó, x menos 3 ao quadrado é um produto notável, certo? Não é simplesmente você pegar aqui, ó, x elevado a 2 menos 3 elevado a 2. Não. Algo elevado ao quadrado é a base multiplicada duas vezes. Então, quer dizer, eu vou ter que pegar x menos 3 e multiplicar por x menos 3, tá? Então, vai ficar assim, ó, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Depois, menos 3 vezes x, menos 3x. Ou seja, menos 3x com menos 3x vai ficar menos 6x. Depois, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Então, a multiplicação disso daqui, ó, resultou em x ao quadrado menos 6x mais 9. Mais o menos 4 ao quadrado aqui. Agora, eu vou resolver o menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai ser 16, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aliás, aqui, ó, vou resolver aqui, né, que eu esqueci de falar, ó. 2 raiz de 5 ao quadrado. O 2 eu elevo ao quadrado, é 4. Agora, raiz quadrada elevada ao expoente, se o expoente for igual ao índice aqui, você corta o 2 com 2, o 5 sai da raiz. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4, vezes aqui, que corta o 2 com 2, ele vai sair da raiz, ele vira o quê? 5. Então, vai ficar 4 vezes 5, tá? Portanto, vai dar 20. E resolvendo isso aqui, ó, menos 4 ao quadrado é 16, né? Agora, eu vou o quê? Simplesmente, eu vou reduzir, ou seja, eu vou passar o 20 para lá, aí eu vou igualar a zero, por quê? Porque eu vou ter uma equação, tá? Eu sei que apareceu um x ao quadrado e aqui apareceu um x elevado a 1, não é? Ou seja, eu vou cair em uma equação de segundo grau, tá bom? Então, eu vou passar o 20 para o outro lado, ele vai para cá negativo, então eu vou igualar isso aqui tudo a zero, porque tirei tudo desse lado aqui, né? Não tem mais ninguém, então é igual a zero, tá? Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, menos 6x, mais 9, mais 16, menos o 20, tá? Então, simplificando isso aqui, eu cheguei na equação de segundo grau, ó. X ao quadrado, menos 6x, mais 5, igual a zero, tá? Pronto, então meu x vai ter dois valores, tá? Por quê? Porque eu cheguei na equação do segundo grau. Então, todas as vezes que ele der a distância para você e mandar você achar uma coordenada, com certeza você vai chegar na equação de segundo grau, tá bom? Vamos lá, primeiramente, vamos calcular o discriminante delta, né? Então, ó, achei aqui o valor dele, olha só, o b vale menos 6, vai ficar menos 6 ao quadrado é 36, aqui vai ficar menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que assim vai ficar 20, né? 36 menos 20 é igual a 16. Beleza? Agora, vou pegar o meu discriminante delta aqui e jogar na fórmula, né, resolutiva de uma equação de segundo grau, que é também conhecida como fórmula de Bhaskara, tá? Vamos lá. Menos o b é menos 6, vai ficar menos o menos 6, mais ou menos raiz quadrada do discriminante delta, 16, tá? Embaixo, 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar, ó, mais 6, mais ou menos 4, dividido por 2, tá? Agora eu resolvo, ó, utilizando o mais, eu vou encontrar um valor de x, depois eu resolvo isso aqui utilizando o menos, eu vou encontrar o outro valor de x, tá? Então, olha só, eu tenho, ó, 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Então, meu primeiro x é igual a 5. Depois, 6 menos 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, meu outro segundo x é igual a 1. Ou seja, eu posso ter a coordenada usando 5 e usando menos 1. Ou seja, o meu ponto, né, meu ponto aqui, eu vou chamar de ponto 1 por conta do x1 aqui, vai ser o quê, ó? Aliás, aqui é 5, né? Do 1 é 5. E esse daqui que é 1, né? Tá trocado aqui. Isso. Pronto. Agora, o ponto, ele vai ter a coordenada o quê? Eu sei que o meu ponto tem a coordenada em y, 0, não é? Tem a coordenada 0. Então, vai ficar, ó, 5 e 0, né? Ou também esse meu ponto P pode ter a coordenada 1 e 0. Qualquer uma dessas duas coordenadas aqui está correto, certo? Você vai realmente fazer a distância e você vai encontrar, né? Fazer a distância dos dois pontos, pegar, por exemplo, agora o ponto e fazer a distância dele, você vai encontrar essa distância aqui, ó, 2 raiz de 5, tá bom? Então, como deu a equação de segundo grau, eu tenho duas possibilidades de coordenada. Isso daqui com o zero do y e esse valor aqui com o zero do y também. Beleza? Vamos lá. Questão número 3, né? Exemplo 3. Determinar no eixo das ordenadas o ponto P, cujas distâncias até o ponto A seja igual a 5 unidades. Ou seja, mesma coisa do exemplo anterior, só que agora ele vai estar em cima do eixo das ordenadas, ou seja, ele vai estar em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, quer dizer que o x vale 0, tá? Então, ó, o P pertence ao eixo das ordenadas, portanto, o ponto P, a coordenada dele é o quê? 0 para x e um valor que eu não vou, que eu sei, né? Ou seja, eu não sei e vou descobrir, né? Que eu vou chamar de y, tá bom? O ponto A, a coordenada dele é 4 e 1 e a distância do ponto A até o ponto P é igual a 5. Beleza, vamos resolver, né? Distância do ponto A ao P ao quadrado, né? X de P menos x de a ao quadrado, mais y de p menos y de a ao quadrado, né? Vamos lá.
A distância de AP é 5, 5 ao quadrado vai dar 25. Aqui vai ficar de x de P 0, galera, ó, x de P é 0, tá? Menos x de A. Quando vale o x do A? 4, então vai ficar 0 menos 4. Então 0 menos 4 ao quadrado vai dar 16, tá? Mais, ó, y de P, y. Y do A, 1, então vai ficar ó, y menos 1. Aí eu vou ter que fazer o mesmo esquema aqui, ó, produto notável. Y menos 1 vezes y menos 1 vai resultar nisso aqui, ó. Y ao quadrado menos 2y mais 1, tá bom? Produto notável. Só você pausar o vídeo aí e você refaz esse produto notável, você vai chegar nisso daqui, tá bom? Aqui, menos 4 ao quadrado, 16. E aqui, ó, né, resultou nesse produto notável aqui. Aliás, esse produto notável resultou nisso daqui. Vou pegar o meu 25 aqui e jogar para cá. Aí ele fica negativo, né? Olha só, 16 mais y ao quadrado, menos 2y mais 1, menos 25. Resolvendo isso aqui, simplificando, eu vou chegar numa equação também do segundo grau, tá? Y ao quadrado, menos 2y, menos 8 igual a 0. Pronto, vou descobrir o meu discriminante delta, tá? Olha só, o resultado dele vai dar quanto? 36, tá bom? Basta você conferir aqui, né? Observar que vai dar, com mais detalhes aqui, você vai perceber que o delta vai chegar no resultado de 36, tá? Olha só, o B, né? Menos 2, 4 vezes o A, que vale 1, e o C vale menos 8. Resolvendo isso aqui, vai dar quanto? 36. Pega o meu discriminante delta, joga aqui na minha fórmula resolutiva da equação de segundo grau, certo? Eu vou chegar em que, ó, menos o B, que é menos 2, mais ou menos o delta, que é 36, dividido por 2 vezes 1, tá? Então eu vou chegar nisso aqui, ó, y igual a 2 mais ou menos 6 sobre 2, tá? Vamos lá. No caso aqui, a fórmula, né, resolutiva da equação de segundo grau, eu vou encontrar sempre o x, né? Só que como aqui a minha equação tem y, então eu vou trabalhar o quê? Com o valor de y, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, 2 mais 6 é 8. 8 dividido por 2, 4. Então o valor de y é 4. E o segundo, 2 menos 6 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. Portanto, a minha coordenada será o quê? Coordenada 1 vai ser o quê? 0 de x e 4 do y, ou ela pode ser 0 do x e menos 2 do y, tá? Então, as duas coordenadas aqui para o meu y aqui, certinho? Esse exemplo 3 é igual ao exemplo 2 aqui. O detalhe é porque, a diferença é porque esse daqui ele estava em cima do eixo x, esse aqui em cima do eixo y, tá? Mas você percebe que a forma de resolver é a mesma, tá bom? Exemplo 4. Determinar o perímetro do triângulo ABC dados. Um ponto do triângulo é o A, coordenada 2 e 2, o vértice, na verdade, né? O outro vértice é o ponto B, menos 2 e 1, e o outro vértice é o ponto C, menos 1 e 6, tá? Então, vamos supor que fosse um triângulo aqui, ó. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Eu vou calcular a distância de A até B, depois a distância de B até C, depois a distância de C até A. Soma essas três medidas, eu tenho o quê? Eu tenho o perímetro do meu triângulo, tá? Então, vou ter que fazer distância, ó, distância de A a B, distância de B a C e depois distância de A a C. Soma essas três resultados, eu tenho o quê? O perímetro do triângulo. Por quê? Porque o perímetro de qualquer figura é a soma dos seus lados, tá? Então, como o triângulo tem 3 lados, eu vou descobrir esses tamanhos desse lado e vou somá-los. Vamos lá. Primeiro, distância de A a B, ó, x do B, ó, x do B é quanto? Menos 2. X de A, 2, né? Então vai ficar menos 2 ao quadrado. Aqui, y do B, 1. Y de A, 2. Então vai ficar ó, 1 menos 2, tá? Então olha só, menos 2 é menos 4. 1 menos 2 é menos 1. Ó, menos 4 ao quadrado, 16. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, 16 mais 1, raiz de 17. Ah, o 17 não dá para simplificar. Posso fazer o número decimal? Deixa assim, né? Porque o exercício não me deu uma alternativa de resposta, né? Opções para responder, né? Marcar. Então, posso deixar a raiz de 17, tá bom? Se desse para simplificar a raiz, eu simplificaria, mas como não dá, porque o 17 é o número primo, não dá para simplificar ela. Vamos para o próximo, vou fazer agora a distância de B a C, ó. X de B, vamos lá, aliás, x de C, né, ó. X de C, menos 1, x de B, menos 2, então vai ficar, ó, menos 1, menos 1, menos 2, ou seja, vai ficar o quê? Menos 1 mais 2, tá? Depois, aliás, é isso aqui, ó. Depois, cadê x de B aqui? Depois, ó, y de C é 6, y do B aqui, ó, menos 1, então vai ficar 6 menos 1 ao quadrado, ou seja, menos 1 mais 2 vai dar 1 ao quadrado, que é 1. 6 menos 1 é 5, 5 ao quadrado, 25, 1 mais 25, 26, raiz de 26. A raiz quadrada de 26 também não dá para simplificar ela, porque se eu dividir por 2 vai dar 13, 13 vai só por 13, então vai voltar a ser raiz de 26. Não dá para simplificá-la, então você pode deixar assim, tá bom? E o último aqui é a distância de A a C. Eu vou fazer como? Ó, x do C, ó, x do C vale quanto? Menos 1. X do A, 2. Então tá aqui, ó, menos 1 menos o 2. Depois, y do C. Y do C é 6, y do A é 2. Então vai ficar 6 menos 2 aqui, ó, 6 menos 2 ao quadrado, tá? Menos 1 e menos 2 vai dar menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. 6 menos 2 vai dar 4 ao quadrado, que dá 16. 9 mais 16, 25. Pronto, raiz exata, tá? Raiz de 25 é 5. Agora, para eu fazer o perímetro, basta eu somar as três medidas, os três lados, tá? Raiz de 17
mais raiz de 26, mais raiz de 5. Como não dá para somar isso aqui, se você quiser transformar para decimal os dois e somar, pode sim, mas como não tem alternativa para marcar, eu quero deixar dessa forma aqui, né? Então, essa é a minha resposta, certinho? O último exemplo, tá? Exemplo 5. Olha só, calcule o valor da coordenada x do ponto A, onde o meu ponto A, a coordenada dele é x e 2, sabendo que a distância de A e B, né, no caso aqui a distância de A, entre A e B, que tem essa coordenada aqui, é 10. Então, olha só, eu tenho o ponto A e o ponto B. Aí ele fala o seguinte, a coordenada em A é x e 2, ou seja, o valor, a coordenada x do A, ele não deu, só deu a coordenada em y, tá? Sabendo que a distância entre A e B, que tem essa coordenada aqui, 4 e 8, é 10. Então, a distância de A e B é 10. A coordenada B é 4 e 8, a coordenada A é x e 2, tá bom? Olha só, eu vou fazer dessa outra maneira aqui, ó, onde eu vou trabalhar a fórmula assim, ó. Porque aqui, essa questão aqui, que eu vou resolver para vocês aqui agora, é semelhante à questão 2 e semelhante à questão 3. Só que a diferença é que eu vou resolver ela como? Pela fórmula aqui, ó. Usando o quê? Usando a raiz aqui. Aqui eu usei o quê? Eu usei o quadrado, né, na fórmula aqui, ó, de cá. Eu não joguei para cá e para ele virar raiz. Aqui agora eu vou jogar para outro lado e virar raiz. Aí eu vou trabalhar dessa maneira. Mas a forma de resolver ela é igual a exemplo 2 e o exemplo 3, tá? Vamos lá. Distância de A, B vale quanto? Vale 10. Vou colocar ela no final, tá? Porque o x vai ficar de cá, não precisa ficar trocando depois. Olha só. Então tem aqui, a distância é 10, tá? Como eu passei o 2 para outro lado e virou raiz, então é simplesmente 10, não é 10 ao quadrado, tá bom? Aí vai ficar, ó. Vamos lá, ó. X de B. Quem que é o x de B? 4. E o x de A? X. Então vai ficar 4 menos x ao quadrado. Mais y de B é 8. O y de A, 2. Então vai ficar 8 menos 2 ao quadrado. Então vai ficar aqui, ó. 4 menos x ao quadrado mais 8 menos 2 ao quadrado, tá? No caso aqui vai dar 6, né? Que eu posso até... aqui, ó. Aí é o seguinte, ó. Aliás, aqui eu vou colocar aqui embaixo. Só que tem um detalhe. Eu preciso eliminar essa raiz. Sabe o que a gente faz? Se você, por exemplo, somar 2 aqui nesse lado da igualdade e 2 do outro lado, você não muda a sua equação. Se você multiplicar ambos os lados por 2, também não modifica a sua equação. Então, para eliminar essa raiz aqui, eu preciso elevar tudo aqui a 2, porque eu corto esse 2 com esse 2 aqui, a raiz quadrada vai desaparecer, tá? Só porque eu preciso elevar o outro lado também a 2, então vai ficar 10 ao quadrado, 100. Tá bom? Tá vendo que voltou a ser isso aqui, ó? Então volta a ser dessa forma aqui, ó, que eu trabalhei aqui. Então se você quiser fazer assim, pode? Pode, mas você precisa eliminar a raiz. Como? Eleva ambos os lados a 2. Então eu elevo a 2 aqui, a raiz desaparece aqui e aqui fica elevado a 2, 10 ao quadrado. Então volta a ser isso aqui, ó, tá bom? Então só esse detalhe, tá? Ó, 4x, aliás, 4 menos x elevado a 2, vai virar, ó, 16 menos 8x mais x ao quadrado. E 8 menos 2 é 6, 6 ao quadrado, 36. E o 100 joga para lá, ele fica negativo, né? Vai ficar, ó, 16 menos 8x mais x ao quadrado mais 36 menos 100 igual a 0. Organizando isso aqui, simplificando, vai dar como? X ao quadrado menos 8x menos 48 igual a 0. Jogando na minha fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar dois valores para x. Quais são eles? 10 e menos 12, tá? Por que que nesse cálculo aqui eu parei nesse ponto aqui? Porque nesse aqui eu calculei o valor de x, né? Aqui, ó, o valor de x, aí depois eu fiz a coordenada, aqui eu calculei o valor de y e eu fiz a coordenada dele, né? Por que que aqui eu fiz e aqui eu não preciso fazer? Por conta disso aqui, ó. O que que ele pede pra gente fazer aqui, ó? Achar o ponto P, ou seja, se eu vou achar o ponto P, eu preciso saber a coordenada dele. Aqui ele fala, ó, determinar o eixo das ordenadas no ponto P, cuja distância tá. Ou seja, no ponto P eu preciso da coordenada dele, tá? Agora aqui ele fala o seguinte, calcule o valor da coordenada x. Pronto, ele só pediu para calcular o valor da coordenada x. Quanto que vale a minha coordenada x aqui? Ou seja, quem que é a coordenada x? É o x do ponto A. Quanto que vale a coordenada x do ponto A? 10, ou também ela pode ser igual a menos 12, tá bom? Se você usar o 10 aqui no A, calcular a distância do A até B, você vai encontrar o resultado 10 aqui da distância. Ou se você colocar no lugar do x do A lá, o valor menos 12, se você fizer a distância do ponto A até o ponto B, também você irá encontrar a distância 10. Certo, galera? Então, essa foi nossa aula sobre distância entre dois pontos. Certinho, galera? Então, até a próxima e fui!